Vamos a mais uma correção da prova do Smart. Então, o jornal Nexo publicou em 1º de junho de 2018 diversos gráficos mostrando como estava o interesse dos brasileiros pela Copa do Mundo 2018. No gráfico abaixo são mostrados os percentuais daqueles que se dizem não interessados, pouco interessados e muito interessados, de acordo com a idade. De acordo com o gráfico, os brasileiros mais interessados pela Copa do Mundo são aqueles que estão na faixa de idade. Então, as alternativas, e aqui está o gráfico. Então, ele quer saber dos mais interessados. Então, na hora que a gente está lendo, tem que prestar atenção nesse detalhe. Então, eu vou procurar aqui o quê? Onde estão os interessados. Aqui não estou interessado, pouco interessado, muito interessado. Então, essa linha verde aqui, ó, tá mais escura. Então, o que eu vou procurar? O ponto mais alto dessa linha verde. Se eu observar bem, o ponto mais alto dessa linha verde está em 16 a 24 anos. A alternativa correta é a primeira alternativa aí. Vamos para o próximo exercício. Em determinado dia, Maria Luísa e sua mãe saíram de casa para assistir uma peça de teatro às 18 horas. Chegando lá, logo que a peça começou, às 18h45, e saíram 1h40 depois. Por fim, mãe e filha levaram 40 minutos para chegar de volta em casa. O tempo que se passou desde o momento em que Maria Luísa e mãe saíram de casa até o seu retorno foi de... Aí tem as alternativas. Vamos analisar então. Ela saiu de casa às 18 horas. Chegou ao teatro às 18h45. Então ela teve uma ida, né? Ela foi até o teatro. A ida dela até o teatro foi de 45 minutos. 0 horas 45 minutos. Tá? Que mais? O tempo que ela permaneceu no teatro. Se ela chegou às 18h45, saíram 1h40 depois, então não precisa nem fazer conta. Ela permaneceu 1h40 dentro do teatro. Tá aqui, 1h40. E ele fala que na volta ela gastou 40 minutos. 0 hora, 40 minutos. Ok? Então, se eu somar todo esse tempo, tá? Essas frações aqui de tempo, eu vou obter o resultado que eu quero. Então, vamos observar. 1h40 mais 40 minutos mais 45 minutos. Para alguns pode ser novidade, mas a hora que eu estou somando horas, ela vai até 60 minutos, ela não vai até 100, por isso que eu não vou jogar um para cima lá, tá? Que nem está acostumado a fazer aquela continha. Eu somo todos os minutos e somo todas as horas. Então, os minutos, 40 com mais 40 mais 45, ele dá 125 minutos. Somando a hora. Só tem então 1 hora e 125 minutos. Agora, eu quero saber aqui não tem 125 minutos, ou seja, ele tem horas. Vamos transformar esses minutos em horas. 125 minutos, se 1 hora é 60, 2 horas 120. Então, 120, 2 horas, sobrou mais 5 minutos. Somando com essa 1 hora que está aqui, ó, então 1 hora mais 2 horas e 5 minutos, dá a resposta, a terceira resposta aqui, que é 3 horas e 5 minutos. Ok? Próximo. A geladeira de Felipe fica muito próxima a um grande armário, que impede que a porta dela se abra por completo. Um certo dia, Felipe estava curioso para saber exatamente qual o ângulo máximo de abertura da porta da geladeira e resolveu medir com o transferidor escolar, conforme ilustra a figura a seguir. Então a figurinha está aqui, geladeira,
armário e abriu a porta, e esse aqui é o ângulo formado, tá? De acordo com a figura, o ângulo encontrado por Felipe foi de... Aí tem as alternativas. 80 graus, 90 graus. Primeiro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou identificar onde é que está o ângulo de 90 graus. Se eu tenho um segmento aqui, ó, o ângulo de 90 graus vai estar nesse sentido aqui, ó, tá? Então aqui está o ângulo de 90 graus. Ou seja, ele passou de 90. Então esse ângulo é maior que 90 graus, ok? Um supermercado vende cesta de frutas orgânicas composta por 3 dúzias de bananas, 4 kg de laranja, dentre outras frutas. Em determinado dia, o supermercado possuía 140 kg de laranja e vendeu tudo nas cestas, sem sobrar nenhuma fruta de nenhum tipo. Considerando que todas as cestas vendidas estavam completas, o estoque de banana nesse dia no supermercado era de... Então vamos lá, temos alternativas. Então, ó, cada cesta tem 4 kg de laranja. Se no supermercado tinha 140 kg de laranja, então eu vou descobrir a quantidade de cesta. Como que eu faço isso? Pegando 140 kg e dividindo por 4 kg. Então eu encontrei 35 cestas. E aqui fala que a cesta, né, ela é composta de 3 dúzias de bananas. Então, se eu vendi 35 cestas, então eu vou fazer o quê? 35 vezes 3. Ou seja, eu tenho 105 dúzias de bananas. Uma forma utilizada para fazer certos tipos de bolos e pães é chamada de forma de bolo inglês. Ela tem o formato de um prisma aberto, em que duas faces, as bases, são trapézios, conforme ilustra a figura a seguir. Então a figura que está aqui, forminha. A base que ele fala trapézio, né, está aqui, ó. Então, consequentemente, o outro lado é igual. As outras faces desse prisma são trapézio, losango, paralelogramo e hexágono. Então, se as outras faces, então seria essa daqui, ó. Tá? Então, ela seria o quê? Seria um retângulo, né? Então, não tem retângulo aqui agora. Como é que eu... Será que eu errei? Será que estou certo? Poderia ser o quê? Um paralelogramo? Seria que está torto? Não. Existe uma relação, né? Uma regra que diz que o seguinte, que todo retângulo ele é um paralelogramo. Porém, nem todo paralelogramo é um retângulo. Então, ó, todo retângulo ele é um paralelogramo, que ele tem as suas faces, né? Suas arestas, perdão, paralelas, né? Ok? Então, por que não é todo paralelogramo não é um retângulo? Porque ele pode ser inclinado, desde que ela seja paralela, mas sejam inclinadas, né? Então, ela não é um ângulo 90 graus. Então, para ser retângulo, ele teria que ter ângulos 90 graus. Um losango, por exemplo, losango, né? Ele também é um paralelogramo, ok? A resposta correta. Próximo, o triângulo abaixo foi feito em uma malha quadriculada, conforme indica a figura. A figura não está muito legível, mas aqui nessa distância aqui desse quadradinho é kcm, ou seja, é um k centímetro. Então, ou seja, qualquer valor centímetro. Tá? É isso que a gente vai estar trabalhando aí. K centímetro, que também K centímetro. Tá? Não tem um valor específico, não é 3, 4, 5, ele pode ser qualquer valor. Então, como que eu vou
analisar. Primeiro vamos descobrir o que a gente quer nisso daí, né? Então a área desse triângulo mede, então a gente quer saber a área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Onde é que está a base? Aqui, ó. Onde é que está a altura? O ponto mais alto do triângulo formando 90 graus aqui, ó. Ok? Então, é representado por essa formulazinha, B vezes A dividido por 2. Então, a área, 6K centímetro vezes 3K centímetro. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quem? 6K centímetro. Altura, 1, 2, 3. 3 quem? 3K centímetro. Dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Aí, aplicando a propriedade da potência, né? Que já passei para vocês. K vezes K. Conserva a base. Soma o expoente. Então, K ao quadrado. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Só que isso daqui é dividido por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 9K ao quadrado, centímetro ao quadrado. Tá? Então, a resposta correta. Primeira alternativa aí. Próximo. 3 irmãos prestam serviço de instalações elétricas para escritórios. Na última sexta, fizeram um serviço que lhes rendeu R$ 1.561,50, valor que decidiram dividir igualmente entre eles. No sábado, foi necessário fazer um trabalho adicional para o mesmo cliente, que pagou mais R$ 835. Como esse trabalho adicional foi feito apenas por 2 irmãos, André e Carlos, este segundo pagamento foi dividido igualmente somente entre os dois. André faturou com esse cliente, né, no total, aí tem a alternativa. Então vamos entender aí. Primeiro pagamento eu dividi em 3 irmãos, ou seja, R$ 520,50. Uma parte desse daqui, que é 520,50, ficou com o André. O segundo serviço foi dividido em 2 partes. Então, 835 dividido por 2 dá 417,50. Que o André também participou desse serviço. Então, esse daqui também é uma parte do André. Então, agora, se eu quero saber qual é o total que André faturou, só somar os dois valores. Somando tudo dá R$ 838. Ok? Próximo, então. Para vender seus lanches num jogo de futebol aos sábados, Renato gasta R$ 40 com ingresso para entrar no estádio, mais R$ 3 para produzir cada lanche que ele leva na sacola. Se em um sábado Renato gastou R$ 100 no total, ele levou para vender aí a quantidade de lanches aqui. Se ele gastou R$ 100, se eu tirar o valor da entrada, que é o ingresso, né? Sobra R$ 60. Esses R$ 60 ele fez tudo o que? Em lanches, que custa R$ 3 cada lanche. Então, R$ 60 dividido por R$ 3 dá 20 lanches. Alternativa correta é a primeira alternativa. Tem dúvida? Entre em contato. Não tem dúvida? Faz assim, ó.